Boa noite, família espírita. Estava com saudade desse nosso estudo do Evangelho, desse nosso estudo do Espiritismo, né? E hoje nós temos o tema Etapas Emocionais da Reforma Íntima. É do livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour, e psicografado por Vanderlei Oliveira. O aprimoramento, meus irmãos, espiritual é como a semeadura com etapas e harmonias determinadas. Vem o plantio, germinação e a frutificação. Nos terrenos da alma, obedecem, a princípio, a ordem e continuidade da reforma íntima, que é um campo de esperança que tem como principal ou a principal condição de desenvolvimento do terreno psíquico e emocional, que são expressões, diríamos assim, fiéis dos recursos e necessidade do espírito. Para auxiliar essa nossa compreensão desse assunto, também visando oferecer subsídio de autoavaliação, vamos construir uma linha didática em 6 etapas do progresso da reforma íntima, considerando que, para cada pessoa, as variações são infinitas, diríamos assim. Portanto, nossas anotações nada tem de exata, definitivas ou conclusivas até, sendo apenas referência para o autoexame, correto? As 6 etapas se interpenetram e integram e interagem, apresentando-se como riqueza as nuances próprias de cada pessoa. Na primeira etapa, projeção tóxica. A projeção tóxica, nome interessante, é um mecanismo psicológico necessário ante o incômodo das mudanças propostas pelo conhecimento espírita, que nos orienta à renovação íntima como esclarecimento. Sentimos-nos convocados, não é assim, a sair da acomodação que muitas vezes vivemos nesse planeta Terra, sob efeito de alegorias e acomodação, correto? De forma que isso é ameaçador, isso é deslumbrante, ao mesmo tempo gera medo, mas também é estímulo para avançar. Meus irmãos, nesse momento surge uma tensão emocional resultante do conflito entre o que estamos aprendendo, o que sentimos e o que vivemos na prática. Como ainda é difícil identificar em nós próprios
o que estamos aprendendo, a projeção é uma forma de alívio. Enxergarmos nos outros como ou com maior intensidade e facilidade. Tem um adágio que diz até que nós, às vezes, não encontramos, não visualizamos as nossas falhas, mas temos uma penetração para identificar a falha do nosso companheiro, do nosso amigo. Não é verdade? Então, durante um período, essa projeção é benéfica e faz parte do processo mental que se organiza em favor da nossa sanidade. Porque seria danoso, gente, olhar para todas as nossas imperfeições e corrigi-las de uma só vez. Já imaginaram isso? Já imaginou? Com o tempo, essa projeção nos traz um estado interior de intenso mau humor e inadequações. Muito bem, mas na segunda parte, na segunda etapa, nós vamos encontrar a identificação intelectual das imperfeições. Nessa etapa, a projeção das nossas imperfeições no outro vai cedendo lugar a um reconhecimento, a um desejo inicialmente intelectivo de se examinar. Começamos a olhar com mais coragem, não é verdade? Para as limitações pessoais menos importantes, informações adquiridas em livros, revistas, palestras e outras formas de assimilar. O saber são linhas que orientam essa etapa na qual ainda não incorporamos com profundidade o que já sabemos. Entretanto, há uma fermentação de ideias que cria uma pressão interior para essas mudanças. Ainda continuando nessa etapa, esse reconhecimento, gente, aliado com o mecanismo da projeção tóxica, costuma gerar comportamentos repressivos em relação a si, ao próximo e sobre o que sentimos a respeito das vivências dessa etapa. Reconhecer as imperfeições através do autoconhecimento é primeiro grande passo de progresso na reforma interior. Agora, contudo, quando usamos o autoconhecimento para reprimir e causar a nós mesmos e aos outros, vejam bem, não atingimos sintonia
com a proposta de desenvolvimento moral e espiritual à luz do Evangelho e do Espiritismo. Na terceira etapa, nós encontramos o reconhecimento emocional das imperfeições. Essa é a etapa em que começamos a olhar para dentro com mais e melhor intensidade. Porque iniciamos a elaboração da vida emocional com mais foco, mais do que conhecimento. Nessa etapa, importa-nos o que sentimos a respeito do que sabemos. Entendeu, é? Além do medo e da curiosidade, duas etapas anteriores. Aliás, agora um clima de dor psicológica muito intensa, a dor do crescimento, veja que responsabilidade. E junto dela, na maioria dos casos, meus irmãos, vem a dor adicional do martírio, porque ainda não sabemos como gerenciar esse mundo emotivo. Não é verdade? Muitas pessoas, a título de autoconhecimento, penetram em sua vida emocional e começam um verdadeiro autofuzilamento, questionando sem piedade. Você já imaginou como nós gostamos de nos martirizar? Sim. O autofuzilamento, questionando sem piedade a si mesmo e entregando-se ao clima da baixa autoestima. Por essa razão é que próxima etapa constitui o coração da reforma íntima. E olha que nós já estamos na terceira etapa. O desenvolvimento de condições para a compaixão e o acolhimento amoroso de si mesmo, coisa que nós ainda não fazemos. Já na quarta etapa, o desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra. A sombra é aquela parte de nosso inconsciente que desconhecemos e para a qual é destinado todo o conteúdo psíquico que não conseguimos elaborar conscientemente. Entendeu aí? Fácil, né? O seu poder de influência e ação em nossa vida é maior do que podemos imaginar, meus irmãos. É nessa sombra que está nosso homem velho, nossas tendências e nossos hábitos que necessitam ser transformados. Com inteligência emocional, claro, veremos
compassivos com o nosso ou com as nossas tendências. Usaremos de alto amor, que é a primeira condição de saúde mental e espiritual, para realizar qualquer esforço de crescimento para construir um homem novo. Com autoestima, avançamos dentro da realidade. Em contrapartida, quando brigamos com nós mesmos, caminhamos com ilusão e cansaço. É nesse campo do esclarecimento que os nossos grupos necessitam mergulhar com seriedade para construir programas de estudos atilados a respeito de como se tratar com bondade à luz do espírito imortal. Na quinta etapa, a renovação de atitudes acontece de forma automática, quando gerenciamos com habilidade o que está dentro de nós. E a etapa anterior é o alicerce dessa mudança efetiva. Querer fazer reforma no comportamento sem aprender a lidar com a sombra é querer queimar uma etapa natural no processo do crescimento espiritual. Quanto mais aprendemos sobre as forças inconscientes, mais poder de renovação adquirimos. Kardec foi brilhante ao conceituar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. A transformação interior é individual, processual e singular. Por esta razão, será muito valoroso que os indivíduos de nossas comunidades se organizem com muito respeito e sinceridade uns com os outros, para não darmos mais valor a padrões de ser do que a autenticidade de que cada um é portador. Na sexta etapa, por fim, vem singularidade. Jung, grande escritor, ele nos diz que nenhuma consciência exterior substitui a experiência interna. E é só à luz dos conhecimentos internos que entendo a mim mesmo, que constituem a singularidade de minha vida. O futuro acena para a singularidade humana e não para cópias uns dos outros. O comportamento é florido, como somos e onde fomos chamados. Quanto mais padrão, menos legitimidade. Quanto mais uniformidade, menos criatividade.
E quanto mais normas, menos autenticidade, singularidade. É o coroamento. É o coroamento da forma íntima, ou da reforma íntima, digo melhor. É por isso, e por assim até dizer, o seu objetivo, ou seja, o seu grande objetivo da singularidade é ser quem somos, ser o plano de Deus na nossa caminhada individual. Portanto, meus irmãos, vamos refletir profundamente a mensagem da noite de hoje, semana.